Oi, pessoal. Vou fazer uma rápida demonstração aqui, então, de como nós podemos usar o orçamento para fazer orçamento Sinap. Eu sou o engenheiro Vinícius, criador do orçamento. Então nós estamos aqui na tela inicial do aplicativo. A gente pode pesquisar composições e criar composições próprias e insumos próprios. Então nós vamos em meus orçamentos aqui e criar um novo orçamento. Vou botar aqui casa, terra padrão, selecionar o estado. Mês do Sinap, o BDI e os encargos sociais. Então aqui a gente tem a tela do orçamento, né? Sem nenhum item. Aqui nós temos os botões para adicionar os itens e exportações. Aqui depois a gente pode fazer o cálculo fazer a listagem de todos os insumos do orçamento com curva ABC. Então eu vou fazer rapidamente aqui, adicionar alguns itens de orçamento, só para nós vermos funcionalidades e não julguem o orçamento que eu vou fazer, porque é só para mostrar mesmo a funcionalidade aqui. Exercícios iniciais, vou botar uma etapa de infraestrutura. O que controla a hierarquia do orçamento é a numeração do item aqui. Então, se a gente trocar o item para posição 3, ele vai embaixo em infraestrutura. Se a gente quiser fazer uma etapa embaixo de outra etapa, ou no caso colocar os itens dentro da etapa, né? Tem que numerar conforme aqui 1.1, 2.1, 1.1.1. Então, vamos em serviços iniciais, vamos colocar uma limpeza de terreno. Então essa aqui é a tela de adição, né, das composições. Aqui esse item ele é único, então se eu botar só a limpeza aqui, nós vamos ter várias outras opções. Limpeza de obra, que não é o que eu quero aquela limpeza de vegetação mesmo. Aqui nós colocamos a numeração do item, conforme a nossa hierarquia, né? Então esse aqui de fato vai ser 1.1. Se eu quiser que o software já busque a posição onde eu estou colocando, eu posso adicionar por aqui. Então venho aqui, adicionar infraestrutura, composição, e aí infraestrutura, vamos colocar sapato aqui, armação de bloco sapata, pode ser para nós testarmos. Então ele já vai buscar aqui o 2.1. Agora, digamos que eu quero fazer um pouco mais de hierarquização, eu vou colocar 2.1.1, 150 quilos aqui, porque aí com 2.1.1 eu vou criar uma etapa de 2.1, chamar ela de fundações. E eu vou criar uma nova etapa de 2.2, vou chamar ela de vigas baldrames. Nós podemos adicionar os insumos também. Então, quero usar insumo Sinap, quero usar meus insumos próprios. Meus insumos aqui estão só alguns itens de teste. Mas aí vem nessa aba aqui, pode criar um novo insumo por aqui. Então, digamos que eu tenho um item específico de viga baldrame por metro cúbico. Concreto para vigas baldrame. Longe de ser o ideal, né, nesse caso, porque nós estamos criando como insumo, não como composição, mas só para mostrar aqui a funcionalidade. Custo não desonerado, R$ 2.400 o metro cúbico.
E aí ele vai ser 2.2.1, né? 5 metros cúbicos. Então aqui ele me diz que é uma composição própria, conforme o nome que eu criei lá. Esses nomes aqui então a gente pode editar também, né? Pode tirar esses textos extras que vem na composição Sinap. Se eu quero ver o detalhe da composição, eu clico aqui para ver o detalhe dela. Percentual de equipamento, de material e equipamento, percentual de mão de obra. E aqui os insumos e composições que compõem ela. Aqui embaixo, quando a gente tem caderno técnico, nesse caso eu não tenho. Mas aí o caderno técnico fica listado aqui quando ele tem as descrições oficiais de caderno técnico do Sinap. Meu BDI ficou 15%, então eu posso editar ele aqui, puxar ele para 12. E aí, aqui a gente tem total sem BDI, total do BDI. Eu posso exportar para Excel, para PDF aqui. Eu posso vir na lista de insumos e calcular todos os insumos do orçamento. Nesse caso, meu insumo customizado que eu criei de Viga Baldrame, ele dominou aqui, né, o orçamento. Então, até vou tirar ele para ficar uma coisa mais correta aqui. Eu vou deletar esse item e vou criar uma composição aqui. Ou vou colocar um insumo de pedreiro. Pedreiro também tem composição, né? A gente não precisa usar insumo, mas só para testar a adição de insumos. E aí entrou com 1.1 porque eu não alterei a numeração do item lá na hora. Então aqui eu venho 2.2.1. Vamos calcular novamente. Ele não calculou automático, tem que clicar aqui sempre. E agora eu tenho aqui a listagem dos... Aqui embaixo mão de obra, aqui materiais. Posso fazer a curva ABC então. Onde servente de obras é meu maior item aqui, de mão de obra. Depois eu tenho o aço na classe A. Curva ABC a gente separa os insumos mais que representam o percentual maior, né, do orçamento. Então, 2 insumos representam até 80%. Nesse caso, o ponto de corte tem poucos insumos, né, então o ponto de corte faz um pulo de 64 para 84. Mas então essa é a curva ABC. Aqui também a gente pode exportar os insumos para PDF para Excel, a gente pode exportar PDF Excel também na curva ABC. Então é isso, pessoal. O orçamento que eu fiz aqui ficou curtinho, né? Poucos itens, mas para dar essa ideia de funcionalidade. Adicionar mais algumas coisas aqui só para nós. Vamos buscar, por exemplo, algum tipo de tubulação aqui, instalação de gás, incêndio. Vou criar depois lá uma itemização para isso. 55,5 metros. Como eu não tenho etapa, ele vai ficar aqui, né? Mas eu criaria etapa 5 para ele entrar embaixo. No caso, essa composição ela tem o caderno técnico, né? Então posso olhar aqui o caderno técnico dela. Se eu quero olhar insumos novamente, eu tenho que calcular de novo depois que eu adiciono. Então, nesse caso, agora meu maior material virou o tubo que eu estou usando naquela composição. Eu posso olhar aqui também o detalhe do insumo, né? Qualquer dúvida vocês podem me mandar no aplicativo, tem meu WhatsApp ou deixar comentário aqui também no canal.